Quem trouxe Bíblia diz amém. Então abre, por favor, a tua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Quem nos acompanha nas redes sociais, viu que o tema da mensagem nessa manhã é o semeador, a semente e as terras, lições do reino de Deus a partir do mundo agrícola. É um nome grande, né? Talvez algum diz, a mensagem então hoje vai acabar tarde, né? Não tem nada a ver, tá bom? Vamos ler o texto então, do versículo 1 até o versículo de número 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Pai, nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos que ela penetra o nosso íntimo. Nós cremos no poder de vida que ela possui. E nessa hora nós oramos para que o Teu Espírito Santo tome a minha vida nas Tuas mãos e também prepare o coração da igreja para receber a Tua palavra. Que nessa manhã, Deus amado, nós possamos estar mais inteirados acerca dos mistérios do reino de Deus que o Senhor revela a nós nessa parábola. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você já leu o capítulo 13 de Mateus, você pode perceber que existem 7 parábolas nesse capítulo. 7 histórias que Jesus Cristo conta para revelar, segundo Ele mesmo, segundo as palavras de Jesus, mistérios do reino dos céus. E essas parábolas mostram para nós o que acontecerá com a presença do Evangelho na terra até a volta do Senhor Jesus Cristo, até a ceifa, porque a volta de Jesus, para exprimir a volta de Jesus, a palavra ceifa é usada no capítulo 13 de Mateus. E essa parábola responde algumas coisas importantes para a nossa vida. Por exemplo, a parábola responde por que algumas pessoas, embora às vezes tenham um começo tão promissor no que diz respeito à sua fé cristã, à medida que o tempo passa, elas saem, vão embora, deixam a igreja e começam a viver de uma forma contrária àquilo que o Evangelho coloca. Porque outras pessoas ouvem a palavra e é como se elas não ouvissem. Porque nós temos, por exemplo, dentro das igrejas, domingo após domingo, uma multidão de gente ouvindo a palavra de Deus e cada uma delas dá uma resposta diferente à palavra do Senhor. A gente descobre, olhando para esse texto das Escrituras, mas eu queria primeiro falar a respeito do semeador, da identidade do semeador. Quem é o semeador? Quem é aquele que lança a semente? Quem é aquele que planta a boa semente do Evangelho? Ora, o semeador por excelência é o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, quando Jesus esteve na terra e começa a pregar o Evangelho, o que ele estava fazendo era semear a boa semente da palavra de Deus, a boa semente do Evangelho. Embora Jesus tenha feito muitos milagres, tenha expulsado muitos demônios, uma leitura atenta dos evangelhos do Senhor vão revelar e mostrar para nós que Jesus tinha uma preocupação ou um fardo dentro do seu coração. E qual era esse fardo, pastor? O fardo era pregar a palavra de Deus. Olha, por exemplo, o que diz Marcos 1:38. Abre a tua Bíblia lá, por favor. Marcos 1:38. Marcos 1:38. Diz assim o texto: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu
também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus deixa claro que ele veio para semear a semente da palavra de Deus, ele veio para pregar a palavra de Deus. E não é só aqui, nós encontramos outra referência também nos evangelhos que falam a respeito dessa prioridade. Jesus se movia de lugar em lugar para anunciar a palavra, para pregar a palavra. Agora, se é verdade que Jesus Cristo é o semeador por excelência, também é verdade que nós que somos o seu corpo hoje, presentes na terra, somos semeadores. É responsabilidade de cada cristão nascido de novo conhecer, irmãos, o suficiente das Escrituras a fim de que possa anunciar a fé que um dia lhe salvou. É necessário que a Bíblia não seja um livro que a gente pega só aos domingos, ou que não seja um livro estranho para nós, mas seja um livro que cada cristão manuseia com habilidade, para dar razão acerca da sua fé, à medida que as oportunidades de semear a boa semente vão aparecendo no dia a dia da nossa vida. É interessante o que diz esse versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu não sei se o versículo está aqui, provavelmente não, mas lá diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, essa palavra que foi traduzida como preparados, dá uma ideia de estar em prontidão. Todo crente nascido de novo tem que estar pronto, para que quando surja a oportunidade, ele semeie a semente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra para nós que o trabalho de semeadura não é feito apenas por pregadores em momentos formais, como um momento de culto público, mas é feita diariamente por todo o corpo de Cristo, por toda a igreja do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e pergunta: como é que está teu conhecimento de Escritura, meu querido? Como é que você está crescendo no conhecimento da Bíblia? Pergunta para ele aí. Amados, olha aqui para mim, crescer no conhecimento da Bíblia é uma bênção para o mundo, mas também é uma bênção para a nossa vida. Porque quanto mais nós conhecemos da verdade, quanto mais dessa palavra viva nós temos presente dentro do nosso coração, mais libertação nós experimentamos. Nós recebemos um conhecimento que nos faz o quê? Vencer as dificuldades da vida. Lembra o que Oséias profetizou? O meu povo perece porque falta conhecimento. E às vezes nós temos uma ideia errada do que traz de fato libertação para a nossa vida. Libertação não vem por sessão de sai capeta. Libertação vem por conhecer a verdade das Escrituras. O que o texto bíblico diz? E conhecereis a verdade? Esse todo mundo está na boca, né? O Bolsonaro usou lá no discurso da ONU, então todo mundo está sabendo esse versículo de cor. Vamos lá. Agora, eu preciso semear, irmãos, olha aqui para mim, entendendo que há uma batalha espiritual envolvendo a questão da semeadura. Enquanto eu prego a palavra aqui nessa manhã, há uma batalha acontecendo. Há uma ação do Espírito Santo de Deus. Há uma ação de Satanás tentando roubar aquilo que é semeado, tentando fazer com que a semente não crie, não produza frutos dentro do coração. Agora, irmãos, ao saber que há uma batalha, é importante eu entender que eu preciso obedecer a Deus e eu não posso me deixar levar pela timidez. Quem aqui é tímido? Levante a mão. Só para as coisas de Deus ou você é tímido no geral mesmo? Né? Eu espero que seja no geral que você levantou a mão. A timidez não pode fechar a nossa boca. Ainda com timidez, nós temos que abrir a nossa boca para sermos instrumento de bênção às pessoas. Amém, queridos? Nunca sucumba diante da nossa cultura que não aceita absolutos. Você já viu? Você começa a pregar a palavra para alguém e às vezes uma voz se levanta e diz assim: só você acha que você está certo. Quem já ouviu esse tipo de declaração? É exatamente isso, nós pensamos nisso mesmo. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus para as pessoas. Nós conhecemos a verdade e queremos que as pessoas recebam a verdade dentro do seu coração, para que então possam ser salvas.
A nossa cultura é uma cultura que não aceita absolutos. Agora aqui, olha aqui para mim. O evangelho, ele é inclusivo no sentido que ele deve ser pregado a todos os homens, mas ele é exclusivo no sentido de que só aquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida vai morar no céu. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Jesus não aceita outros senhores. Jesus não aceita outros absolutos, senão o absoluto da sua verdade, da sua palavra. Nós precisamos semear, irmãos, em todo o momento, sem ficar observando os ventos e as tempestades que às vezes se levantam sobre a nossa vida. Surgiu a oportunidade, semeia a palavra, porque às vezes, em momentos de dor, o Senhor vai nos usar de uma forma extraordinária para levar outros a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Há uma batalha para fechar a nossa boca. Há uma batalha para que a gente não semeie e não pregue a verdade. E nós precisamos continuar pregando-a constantemente. Agora, por que há essa batalha? A resposta é óbvia. Porque essa é a única palavra que pode salvar o homem, que pode dar vida eterna ao homem, que pode levar de fato o homem para o céu. Essa boa semente deve ser anunciada. Agora escute. Não é o que você acha da palavra. É o que a palavra declara que produz fruto. Não são os nossos achismos, as nossas confabulações, aquilo que a gente pensa com relação à Bíblia, é aquilo que a palavra diz que produz de fato fruto. Que quando sai da nossa boca, sai com esse poder, que nem sempre é sentido por nós, mas espiritualmente alguma coisa está acontecendo. Então não pregue o que você acha, pregue o conteúdo das Escrituras, amém, queridos? E submeta-se a Ele, porque quando nós nos submetemos a Ele, a palavra sai com o poder da nossa boca. Agora, nós já vimos aqui, quem é o semeador? Quem é o semeador por excelência? Quem é o semeador? Eu, você, nós somos os semeadores, somos nós que temos que lançar a semente, amém, queridos? Jesus deixou o exemplo e nós seguimos o seu exemplo. Agora, Jesus fala nessa parábola a respeito de 4 tipos de solo. Ele diz que uma parte caiu à beira do caminho, uma outra parte caiu sobre o solo rochoso, uma outra parte caiu no solo cheio de espinhos e uma outra parte caiu na boa terra. E esses 4 tipos de solo revelam para nós 4 tipos de coração, ou 4 tipos de pessoas e respostas à palavra de Deus que nos é pregada. Vamos começar então pelo primeiro. Parte da semente caiu à beira do caminho. Eu não sei se você sabe disso, mas lá no primeiro século, na Palestina, não tinha cerca na plantação. Então, vinha plantando até aqui é o limite, aqui faz de conta que é o caminho, então parte da semente caía pelo caminho. No lugar onde os homens passavam, no lugar onde os homens pisavam. E a semente não penetrava a terra. A semente não afundava no solo para produzir fruto. E aí as aves dos céus deviam gostar muito quando um pouco de semente caía à beira do caminho, porque era alimento para elas. Então elas vinham e se alimentavam daquilo. E Jesus, nessa parábola, ele usa exatamente esse exemplo. Veja o que diz Mateus 13:19. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá, por favor. Pregar essa parábola é muito confortável. Não precisa, está aqui, vamos lá. Então, lê aqui comigo, vamos lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É por isso, irmãos, que a palavra é roubada, porque não há uma atenção. E esse tipo de solo representa a pessoa que é indiferente para com a palavra de Deus, que tem o coração endurecido, que não recebe a palavra. Às vezes, irmãos, no culto a gente observa, você está pregando, alguns estão assim, querendo receber a palavra, querendo saber mais. Outros estão indiferentes, mexendo em unha, olhando no espelho, fazendo isso ou aquilo. Há uma indiferença com relação à semente que está sendo lançada. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Esse coração indiferente é o coração que o diabo vem, porque é essa a linguagem que Jesus usa. Vem o maligno e toma a palavra, arrebata a palavra, rouba a palavra, para que a pessoa não seja salva. Agora, aplicando para a nossa vida como igreja, nós precisamos tomar cuidado com toda distração que acontece
no momento em que a palavra está sendo semeada. Amém, queridos? Vamos lá, número 2, o solo rochoso. Olha o que diz o versículo de número 20 e 21, os 2 versículos. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha para o seu irmão e fala, é o emocional. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o cara rápido. Você semeia, ele, eu quero. E às vezes isso pode passar uma ilusão para nós, de que o coração desse camarada ou dessa camarada estava pronto para receber a semente da palavra, e nem sempre é assim. A gente vê na história da igreja, no dia a dia, que alguns que são mais lentos para responder, às vezes vão produzir muito mais fruto, e outros que foram muito prontos em levantar a mão, à medida que o tempo passa, eles abandonam e vão embora da igreja. E nós precisamos, irmãos, atentar para isso. O solo em Israel possui muitas camadas de rocha calcária. Então tem alguns lugares que a rocha calcária está muito perto da superfície. E às vezes a semente ela era lançada e rapidinho brotava. Só que quando saía o sol quente, o que acontecia? Ela morria, porque o solo embaixo era um solo rochoso. Nós precisamos cuidar, irmãos, e não ser pessoas que são rápidas em responder, mas que não têm a essência daquilo que nós falamos no dia a dia da nossa vida. Amém, queridos? Há uma resposta rápida, mas não há perseverança. Porque toda vez que alguém ouve a mensagem e diz, vou seguir, há uma batalha acontecendo para que a pessoa saia da presença. E se de fato o terreno é um terreno bom, a pessoa perseverará. Se não for um terreno bom, a pessoa abandonará o evangelho. Quem aqui, depois que falou, vou seguir a Jesus, parece que tinha jogado pedra na cruz? Família não entendeu. De repente no emprego começou a acontecer alguma coisa. As pessoas começaram a perseguir. E aí vem indagação, meu Deus do céu, quando eu estava na mão do capeta, ninguém falava nada para mim. Agora que eu resolvi seguir a Cristo, que eu resolvi andar na presença do Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Porque é natural que isso aconteça. Amém? Porque a pessoa se levanta para andar no curso contrário ao mundo. É preciso avaliar os custos do discipulado. E nem todo mundo avalia os custos do discipulado. Para ter fé em Cristo, que é uma fé genuína, irmãos, isso vai te custar alguma coisa. Amém? Olha o que diz Mateus 11:6, por favor, abre a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 11, versículo 6. Um versículo interessante, não é? E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. A gente poderia ler assim, e bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Por que Jesus fala a respeito disso? Porque seguir a Jesus tem implicações. Nós vamos com certeza ser algumas vezes ridicularizados. Nós vamos algumas vezes receber pedrada por conta disso. As pessoas vão achar que nós estamos perdendo o nosso tempo. E esse é o momento que nós não podemos nos escandalizar no Senhor. Quando a perseguição se levantar por causa da palavra. Quando a tribulação se levantar por causa da palavra. Amém, queridos? Amém. Então, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em Jesus Cristo. Então, o solo rochoso é aquele que tem uma resposta rápida, mas ele não permanece. Terceiro lugar, o solo cheio de espinhos, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A ideia aqui é a seguinte, parte da semente cai num solo onde tem espinhos. E aí os espinhos crescem, eles fazem sombra sobre a semente que está nascendo. E aí o que acontece? Aquela semente que está nascendo, aquela plantinha, ela fica mirrada. Ela não produz fruto, ela não consegue produzir algo. E é interessante que Jesus compara aqui essa revelação das Escrituras ao homem que é extremamente ocupado. É o homem que não tem Deus como prioridade. As coisas desta vida são prioridade para ele. No dia a dia da vida, ele prioriza a sua vida financeira. Ele prioriza as coisas deste mundo. E é interessante as palavras que Jesus usa aqui para preocupação.
Ele usa a palavra grega merina, que significa distração. As coisas dessa vida o distraem. E ele não tem tempo para estar com o Senhor, ele não tem tempo para andar com Jesus. O foco dele está colocado nessa vida. Ele é enganado pela fascinação das riquezas. As riquezas brilham diante dos olhos dele, mais do que o Cristo brilha diante dos olhos dele. E aí o que acontece? Essa pessoa às vezes abandona a igreja e vai para o mundo, ou às vezes ela se assenta confortavelmente, domingo após domingo, dentro da igreja, mas possui uma vida infrutífera, porque Deus não é prioridade na vida dela. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos, examinando constantemente o nosso coração, porque cristianismo a proposta não é vivermos uma vida religiosa, é examinarmos constantemente o nosso coração, para ver se em Cristo nós estamos. Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa manhã? É constantemente colocar o nosso coração diante do Senhor, deixar a luz da palavra iluminar o nosso coração. E o que acontece aqui, irmãos, aconteceu até com um obreiro, colaborador de Paulo, na época da igreja primitiva. Quer ver? Só abre a tua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Havia um colaborador de Paulo, e Paulo cita ele numa outra carta, chamado Demas. Demas estava envolvido com a palavra de Deus, estava envolvido com a obra de Deus. No entanto, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, e aí os especialistas acreditam que foi a última carta que Paulo escreveu, Paulo mostra para nós que ele teve uma decepção com o camarada. Olha o que diz 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Esse homem que outrora estava envolvido com as questões do Senhor, simplesmente o mundo começa a brilhar diante dos olhos dele, ele deixa tudo e vai para o mundo, ele vai embora, apostata da equipe apostólica, apostata do evangelho, vai embora e quer servir o quê? A si mesmo, quer andar segundo os ditames do mundo, quer buscar as coisas do mundo. Nessa manhã eu pergunto para você, será, irmãos, que alguns de nós não estamos dessa mesma forma na nossa vida, no nosso cristianismo? Será que outras coisas não têm tido prioridade na nossa vida? Será que os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas não têm sufocado-nos, a ponto de nós não produzirmos fruto para o reino de Deus? Agora existe um outro tipo de solo aqui, a boa terra. Olha para o seu irmão e fala, eu espero que você seja boa terra, meu querido. Mateus 13, versículo de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse tipo de solo simboliza o camarada que ama a palavra de Deus. Ele gosta desse momento aqui. Na casa dele, ele tem um relacionamento de perto com as Escrituras. Ele ama ouvir boas pregações, porque ele sabe que disso depende a saúde da sua vida espiritual. Mas ele não é só ouvinte. Ele ouve e acolhe a palavra dentro do seu coração. Esse aqui é o símbolo de alguém que não tem um ouvido seletivo. Porque nós vivemos tempos, irmãos, que as pessoas têm ouvidos seletivos. As promessas, elas acolhem. As promessas da palavra de Deus, elas as amam. Mas quando chega aquelas partes das Escrituras que falam de um compromisso com o Senhor, quando falam de servir a Deus, como eu li hoje de manhã, né, a irmã Andréia tinha publicado, eu falei, gostei desse negócio, eu vou compartilhar, achei sensacional. Nós sabemos que a salvação é um passaporte dado para nós para o céu, mas a gente não quer a carteira de trabalho. A gente não quer frutificar. A gente não é essa boa terra que a semente cai e produz a 30, a 60, a 60 por um, a 100 por um. Esse cidadão aqui, o coração dele, o prazer dele está no Senhor. Quando chega na parte do hino que canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, ele canta com o coração aberto porque ele deseja a vinda do Senhor Jesus de fato e de verdade. Ele não tem outros planos que estão em primeiro lugar, acima do Senhor, na sua vida. Há uma vida produtiva, e aqui eu cito as palavras de um pastor, um bispo anglicano,
do século XIX, J.C. Ryle, em que ele disse o seguinte: deixemo-nos ensinar, alicerçados sobre esta parábola, que só há uma evidência de que estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus. A evidência é produzir fruto. Eu já disse aqui, vou dizer de novo, esse negócio de que eu sou de Jesus e eu vivo igual o diabo gosta, você não é de Jesus coisa nenhuma. Se não há fruto na tua vida, real, produzido pela palavra de Deus, meu irmão, você está em sérios apuros. O teu cristianismo é falso. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quão bom é quando a semente cai numa terra dessa. É óbvio, irmãos, que aqui, ao olhar para esse texto, a gente percebe, produz 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, esse texto diz para nós que há níveis diferentes de produtividade quando você olha para uma boa terra. Tem boa terra na igreja que produz 30. Tem boa terra na igreja que produz 60. Tem boa terra na igreja que produz 100. Mas escute, não há boa terra sem produção de fruto. Não há boa terra sem um fruto que mostre que de verdade a palavra do Senhor foi acolhida dentro de si. E nessa manhã eu convido você para fazermos um exame do nosso coração, para ver que tipo de solo é o solo do nosso coração. Se nós somos daqueles que perseveram na hora da dificuldade, se nós somos daqueles que se alegram com a palavra de fato e de verdade, se não há nenhuma outra prioridade acima do Senhor na nossa vida e dentro do nosso coração. Caso contrário, irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor. Amém, queridos? Há um entendimento errado, e eu quero concluir a mensagem nessa manhã falando a respeito disso, dentro das igrejas cristãs. Por conta do advento, das campanhas e de tantas coisas que hoje a gente vê dentro das igrejas, e que passam até na televisão, fogueira disso, água daquilo, banho daquilo, e etc. e tal, as pessoas criaram uma mentalidade de que elas vêm à igreja para melhorar de vida, para melhorar o casamento, para melhorar a sua vida financeira, para fazer isso ou aquilo. É verdade que se a gente segue os ditames da palavra de Deus, as instruções que a Bíblia nos dá, todas essas coisas podem acontecer conosco e muito provavelmente irão. Mas escute, quando a gente vem para o Evangelho, a gente recebe Jesus como Senhor. E ao receber Jesus como Senhor, a nossa vontade é colocada abaixo, submissa à vontade dEle para a nossa vida. Amém? A palavra dEle é levada a sério por nós. A palavra dEle, seja ela agradável aos nossos ouvidos ou não, ela frutifica na nossa vida e dentro do nosso coração. Eu termino lendo com você João capítulo 8, versículo de número 47. Abre para lá, por favor. Eu falo essas coisas, irmãos, porque às vezes como pastor eu compartilhava com um grupo de homens aqui da igreja na sexta-feira à noite. Às vezes dá angústia algumas coisas que a gente vê e a gente pergunta, meu Deus. E assim, é um negócio assim que a gente sabe que tipo de semente a pessoa está recebendo, está sendo semeada sobre ela. Porque está na mesma congregação, é a gente que prega. E a gente vê as curtidas indo para coisas que são absolutamente mundanas. E a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, a palavra acho que é vista como um cântico qualquer, como uma música aí de fora, que entra por um ouvido e sai pelo outro. E nós precisamos, irmãos, de verdade, de fato, levar a sério a nossa vida cristã. A olhar para algumas coisas e dizer, não vou deixar curtida nisso aqui não, porque isso aqui não honra o Senhor. Não vou caminhar por aqui não, porque isso aqui não honra a Deus. Não vou aplaudir isso. Não conte comigo, eu não aplaudirei isso, porque isso não tem aprovação de Deus. E a gente percebe às vezes que parece que falta sangue na veia dos crentes. Falta ferro. Falta Bíblia, melhor dizendo, correndo na veia dos cabras. Nós precisamos ser bíblicos, amém, queridos? Produzindo fruto, ok? Eu não estou falando para você ser chato. Eu estou falando para você definir se você serve a Deus e se você não serve. João 8,47, você encontrou aí? Quem é de Deus? Vamos lá, quem é de Deus? Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Que dureza, Jesus falando isso para um grupo de pessoas.
Nós vamos ouvir o Senhor ou não? Nós vamos parar de colocar condições para servir a Deus ou não? Nós vamos dizer não para aquilo que Deus diz não ou não? Amém? Então seja uma boa terra que produza 30, a 60 e a 100 por um, porque esse é o desejo do Senhor para a sua vida. E amados, tudo o que a gente vê no dia a dia, durante esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, é relatado nesse capítulo 13 de Mateus. Aqui a gente viu a primeira parábola, não é? A parábola do semeador, que mostra para a gente porque algumas pessoas não permanecem, porque outras vão embora, né? Porque algumas desistem no meio do caminho e porque algumas produzem fruto. A questão é o coração. Como é que está o teu coração? Pergunta aí, como é que está o teu coração? Está bem, pastor, batendo, fui no cardiologista esse ano já, fiz o check-up. Coração é o centro da nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que nesse momento a gente ore ao Senhor e peça ao Senhor para nos ajudar a enxergar o que há dentro do nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa, esse exercício às vezes nos surpreende, viu? Esse exercício às vezes nos surpreende. Eu já vivi momentos da minha vida que quando o vento começou a soprar, eu descobri coisas dentro do meu coração que não deveriam estar lá. E isso é diário na vida do cristão. E quanto mais nós vamos nos limpando dessas coisas, mais fruto a gente consegue produzir para Deus. Amém? Então, fecha os seus olhos. E solta namorado, solta marido e esposa. Agora você e o Senhor. Examine o teu coração à luz da palavra que foi pregada, irmãos. Eu quero ver você na glória. Eu quero ver você como teu pastor frutificando, dando o fruto que mostre que a tua fé é genuína e verdadeira diante do Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. E nós somos agradecidos porque essa palavra alcançou a nossa vida e o nosso coração. Pai, não há mensagem que pode transformar o homem, que pode mudar os corações, como a mensagem da tua palavra, a mensagem do teu evangelho. Senhor, que o Senhor possa fazer nascer no coração da tua igreja um amor pelas verdades da tua palavra, um amor pelas Escrituras. Senhor, que nós não leiamos as Escrituras separando passagens que nos são mais agradáveis, mas que nós possamos amá-las, sabendo que quando algumas passagens não nos agradam, é porque a nossa carne quer se levantar, Deus, contra a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a submeter a tua verdade, Pai. Ajuda-nos a ter o nosso coração limpo de toda influência. Eu oro para que o Senhor liberte pessoas aqui nessa manhã, pessoas que têm priorizado outra coisa que não o Senhor, o teu reino, a tua palavra. Pai, nós somos chamados para ser um povo diferente, às vezes considerados sim como antiquados, mas quem se importa se nós temos a tua aprovação, se nós temos a tua curtida, se nós temos o teu joinha? É isso que nós procuramos, Senhor, no dia a dia da nossa vida. Ajuda-nos a viver de uma forma que te honre, que te glorifique como igreja do Senhor. Que o nosso testemunho seja poderoso, que o rosto de Cristo seja cada vez mais visto na nossa comunidade local. Nós oramos, rogando isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.